O patrão ficou maluco. Forneria original agora com cupom CHARLA10 ilimitado. Peça sua pizza, meu parceiro. É nóis. E falando um pouco mais nesse sentido, assim, eu até falei que outro dia do Dorival, né? Pra mim, o Dorival é muito subvalorizado em termos de Brasil, assim. É inacreditável, né? E agora o que aconteceu com ele, Flamengo, São Paulo e tudo mais. E eu vejo o seu trabalho no Vasco, principalmente, né? No Flamengo foi muito bom também, mas assim, no Botafogo também, né? Enfim, você fez bons trabalhos, assim. E é bom lembrar, como você disse, de um jogador em período de maturação, você também é um treinador, vamos dizer assim, iniciante, né? Nas grandes equipes, assim. Você vê, no Vasco, principalmente, você foi um cara que, quando você viu o Vasco na Série A, né, naquele jogo em Itu e tal, foi uma batalha e tudo mais. Você viu um Vasco que sobe, você... mano, eu tive participação grande nisso aí. Você pensa? Porque eu vou falar por mim. Se não é o trabalho do Zé lá no início e a galera, criticando, não sei o que, o Vasco não tava na Série A hoje, né? Enfim, é isso. Bom, primeiro que o Vasco é um capítulo à parte, né? O clube, instituição, o Vasco é um capítulo à parte. Pra mim, apesar de ter passado 16 anos no Flamengo, o carinho que eu recebi, o reconhecimento que eu tive no Vasco durante as duas passagens que eu tive ali, e até hoje, quando encontro torcedores e pessoas que trabalharam comigo, é muito grande, né? Então, eu sempre falo com o Vasco com um pouco maior de emoção, vamos dizer assim, do que o normal de fazer um comentário. Recebi ligação de pessoal de dentro do campo, né, de Itu, jogadores que me ligaram também de dentro do campo. Mesmo, no dia do jogo. Assim, agradecer e tal, essa conquista também fazia parte. Não. Mas, enfim, eu torço muito para que o clube continue mostrando essa evolução, né, de fora de campo, que se traduza para dentro do campo também, porque é uma torcida apaixonada, é uma torcida que sempre acompanha o clube aonde for, de forma incondicional. Como eles gostam de falar, não é um clube que tem uma torcida, é uma torcida que tem um clube. Isso aí verdadeiramente, pela história do clube, se faz presente no dia a dia. Mas assim, as pessoas não têm ideia do quanto foi difícil montar o grupo do Vasco ano passado, né? Eu lembro que o presidente Calçada me liga, né, para fazer o convite ainda em dezembro de 2021, e ele fala, tentar dar uma resumida aqui, né? Ele fala de uma forma bem resumida, falou assim, eu quero o Nenê mais 10. Eu quero mudar, eu quero fazer uma mudança no clube, a gente precisa, o que aconteceu ano passado não pode acontecer esse ano, enfim. Acho que não tinha subido, né? Exatamente. E a gente começa um processo onde o valor de base, de teto que ele tinha me dado para oferecer, eu falei, presidente, posso tocar junto com o pessoal lá da análise, as contratações, dar carta branca, além de poder trazer pela primeira vez, trazer toda a minha comissão técnica que eu queria trazer. Ele me deu carta branca para isso. E o Vasco ainda não tinha nem recebido aquele adiantamento da 777. O Vasco terminou aquele ano 2021 com 3 meses de salário atrasado. 5 de imagem atrasado. E assim que a gente vai começar a montar para 2022. Esse era o cenário. Teto de jogador que você podia contratar, assim, tinha um valor estabelecido. Não, ele estabeleceu naquela época 70 mil, né? Que é um grande salário para o trabalhador, mas... Sim, mas para o meio do futebol... E para Vasco também, pro né? Vasco da Gama. Falou, acima disso, você tem que me consultar. Então, a partir daí, e com esses 3 meses de salário atrasado, é que a gente teve que ter o início de processo. E realmente eu fiz uma brincadeira, até na época que eu não tinha tomado tanto não, como no baile do América, eu fiz essa brincadeira, verdade, assim, mas para saber a dificuldade. Eu, meu auxiliar técnico, Kleber dos Santos, meu outro auxiliar, o Emílio, e o pessoal do Análise Watch, a gente analisou e ligou praticamente para mais de 100 atletas. Eu ligava, né? O primeiro contato, quem fazia era eu, e se eu tivesse uma notícia positiva, a gente passava, né, as pessoas responsáveis, no caso, o Carlos Brasil. E realmente era muita dificuldade. Professor, eu quero, Vasco é uma camisa gigante, mas eu não posso ficar sem isso. Só pra você ter uma ideia, sem citar nomes, o Cruzeiro foi campeão e a gente tinha 3 jogadores apalavrados com o Cruzeiro, com o Vasco no início do ano, e acabaram não vindo. Foram pro Cruzeiro. Foram pro Cruzeiro. Então, assim, mas a dificuldade foi muito grande. Mas o que me deu tanta certeza que a gente ia pro caminho certo? Porque eu senti muita firmeza para aqueles jogadores que falaram, eu tô dentro. Esse eu quero, não interessa a situação do Vasco. Por isso que eu valorizo pra caramba um cara como o Nenê, um cara como o Anderson Conceição, um cara como o Edmar,
um cara como o Yuri Lara, que eles falaram assim, vamos dentro, a gente vai conseguir. A gente vai conseguir. E a gente faz um campeonato carioca ok, a gente pega na semifinal o Flamengo, perdemos 2 vezes de 1-0, por uma diferença absurda, a gente com um time em formação ainda, e tá no Campeonato Brasileiro, a gente entra no Campeonato Brasileiro com algumas coisas ainda para acertar, mas a gente começa a acertar a equipe, né? Somente pela defesa. Isso é exato. É o primeiro ponto. Não, tem que pontuar, né? Tem que subir. Exato, tem pontuando. Aí vem Quinteiro também, que é um jogador que a gente precisava de mais um jogador mais experiente, e ele foi fundamental também. E a gente começa a acertar a nossa equipe. Sei que a gente sai com 10 ou 11 rodadas. O Vasco era a única equipe invicta em 4 divisões e a defesa menos vazada do Brasil. Então, assim, mas as pessoas querem que você, com 2 meses, 3 meses de trabalho, você esteja não só ganhando, jogando bem pra caramba com as dificuldades. A gente só foi ter o salário acertado em março, quando a S777 faz um aporte inicial de 70 milhões e o Salgado, né, o presidente do Salgado, imediatamente paga todo mundo os 3 meses e bota em dia. Até ali, até o Carioca, a gente não tinha nem salário em dia. Não é nem salário em dia, não. A gente não tinha recebido um salário. Um salário a gente não tinha recebido. Começou o ano e 0. Enfim, são essas coisas, né? Abraçaram o projeto. Eu vou falar uma coisa pra você. Esse grupo que o Vasco subiu com o Vasco, eu tenho uma prateleira especial para todos eles. Um agradecimento especial, porque o que eles fizeram pelo clube, lógico, pelas suas carreiras, porque o investimento, ir bem no Vasco é um investimento profissional pra caramba, o cara se valoriza, sem dúvida nenhuma. É o Vasco, E os meninos da base, que a base do Vasco é um capítulo à parte. Independente da condição que o Vasco tem uma categoria de base que sempre tem jogador diferenciado. Sempre tem. O Vasco, nem naqueles momentos de instabilidade, deixou de produzir jogador, né? Sempre tem jogador. Então, a gente teve ali Figueiredo, Peck, pode falar do Andrei. Andrei estava lá, chegou um pouquinho depois, Ulisses, zagueiro, Zé Vitor, zagueiro, JP, que agora tá Miranda tá fazendo sucesso no Botafogo, JP, que é base do Vasco. Base do Vasco. Base do Vasco. São muitos jogadores interessantes.